Boa tarde. O que eu estou filmando agora é por causa de uma pergunta que me fizeram e que até agora eu não respondi. Porque eu tenho que pensar. A pessoa disse que um rabino falou, um rabino que lida com Bnei Noach, filhos de Noé, ele disse que tem um comportamento adequado seria que um Bnei Noach, quando falasse com um judeu, poderia falar Shabbat Shalom. Como todo mundo fala. Aqui em Israel se fala até para o árabe, Shabbat Shalom. Agora, um Bnei Noach com outro Bnei Noach, ele não pode falar Shabbat Shalom. Correto ele falar Feliz Sétimo Dia. E aí tudo bem. Agora, um pouquinho depois, eles falam entre eles opiniões, eu aceito ou não aceito. E uma pessoa escreveu, vamos esperar o Rav Yaakov. Eu fiquei emocionado. A pessoa espera de mim que eu responda essa pergunta. Veja bem, vou deixar claro que o que eu sei de Bnei Noach é muito pouco. Muito pouco. Veja bem, vamos pensar o que é Bnei Noach, filhos de Noé. Por que eles chamam filho de Noé e não filho de Adão, filho de Abraham, filho de Isaac? Por que filho de Noé? A princípio é porque antes do Noé tudo que existia terminou. Teve um dilúvio, assim diz a Torá. Terminou tudo. Então tudo que existe até hoje é do Noé, que se salvou ele e os filhos. Portanto, eu também sou um filho de Noé. Abraão Avino é um filho de Noé. Então todo mundo é um filho de Noé. Mas com a entrega da Torá, com a entrega da Torá foi criado então Bnei Israel. Na verdade, o nome Israel é o patriarca Yaakov. Então, teoricamente, esse nome já era antes da Torá. Antes da Torá. Com a Torá, a gente diferenciou as leis entre os filhos de Israel, que precisam fazer 613 mitzvot, e outras, estudar Torá, outras coisas, e os filhos de Noah, que não são filhos de Israel, que eles têm que cometer 7 mitzvot, que eram atribuídas a Noah. A Noé, eles têm que cumprir essas 7 mitzvot. Então, cada um tem um objetivo, uma meta, que Hashem deu para ele. Os filhos de Israel têm que estudar a Torá e cumprir as mitzvot, 613 mitzvot. E os filhos de Noah, eles têm que cumprir as 7 mitzvot. Nós, como Israel, filhos de Israel, que hoje é determinado segundo a tua mãe, se a tua mãe é judia, então você é judeu, queira ou não queira. Assim, também a pessoa que não vem da mamãe judia, ele não é judeu. Ele é filho de Noé. Agora, ele tem os chineses, japoneses, americanos, franceses, todo mundo é filho de Noé. São 70 nações. Agora, a pessoa tem que entender que nós estamos nos preparando para uma época
de paz entre os povos, uma época que existiu apenas, um pouco dela pelo menos, quando havia o rei Salomão. E todas as nações entenderam a grandeza do povo de Israel, a grandeza do rei Salomão. Isso vai ocorrer no futuro também. Se Hashem permitir, em nossos dias, quem sabe amanhã, que o templo seja reconstruído, o Mashiach venha, o conhecimento que existe um Deus único vai ser de todos vão perceber a existência de um Senhor, do Eterno, abençoado seja. Isso está próximo, segundo os nossos sábios, está muito perto. Eles chamam Ikva de Mashiach. Nós estamos chegando lá. Então, é natural que muitas pessoas queiram agora se tornar também do povo de Israel, esses que percebem a grandeza da Torá, a grandeza do povo de Israel. Não Israel hoje, como está, que nós estamos no galuto, no exílio. A maior parte do povo não faz nada. Eu vi uma frase: eu, como Bnei Noach, faço muito mais que muito judeu. Não quer dizer nada, é lógico. Lógico. A pessoa que se converte também, ela sabe muito mais que muita gente. Muito mais. E pratica também. Muito mais do que os israelenses. Então, não vamos misturar a coisa. Existe uma Torá, e a Torá determina o que cada um deve fazer hoje, e acreditamos que isso aqui vai ser também quando chegar o Mashiach. Por um lado vai ter Israel, por outro lado vai ter os sete, todas as nações, vamos denominar Bnei Noach, filhos de Noé, que vão ter que fazer as 7 mitzvot. E Hashem vai cobrar deles. Isso aqui é outra coisa, a gente está estudando agora uma série do Talmud, que Hashem vai cobrar dos outros povos por que eles não fizeram as 7 mitzvot. Enfim. Agora, tem muitas pessoas que despertam para a Torá, despertam para Hashem. E o povo de Israel, nem todos estão preparados para tanta perguntas e respostas que tem que fazer. Eles não sabem. Eu, por exemplo, contei esse comportamento que foi falado do sétimo dia, feliz sétimo dia, para o pessoal lá no Kollel, que eu estudo, eles nunca ouviram falar. Eu também nunca ouvi falar, vou ser sincero. Agora, a gente não vai criticar quem falou isso, porque, vamos pensar, através de cada procedimento, cada alahá, tem uma série a gente gesticula, de entendimento que está por trás disso, às vezes, querer se defender, ou querer, de precauções. Enfim, há um pensamento que deve ser respeitado. Hoje não acredito que haja alguém que fale é certo e tem que ser assim, e ponto final, que até na época dos grandes sábios, sempre toda alahá, todo procedimento tem um monte de discussão em volta. Então, as pessoas que se magoaram com isso ou não se magoaram, não devem levar isso assim tão a sério. E tem que respeitar a opinião desses que estão estudando como tratar os Bnei Noach. Tem que ser respeitados, apesar de a pessoa não é obrigada a aceitar 100%, porque pode haver outras pessoas que falam diferente. Com todo respeito pela pessoa que falou assim, mas às vezes tem pessoas que acham diferente. Então, a pessoa não deve se preocupar com isso e nem esperar que o Yaakov Rotnes fale alguma coisa, porque, sinceramente, eu não sei nada disso, eu não sei. Já basta que eu estou me tratando com pessoas que querem se converter.
Abençoado seja, eu agradeço a Hashem por isso. Mas eu sei também a confusão que é se converter. Essa conversão para ele não funciona, essa conversão para ele não funciona. Enfim, eu agradeço a Hashem que até agora não tivemos problemas com as pessoas que passaram por mim. Todas elas estão felizes, essas que estão morando em Israel. Tem algumas pessoas que estão com muita vontade, porque o que vocês podem esperar de Yaakov Rotner é que ele fale palavras de amor de Deus, de Hashem abençoado seja. A gente quer que a pessoa coloque no coração o amor e o temor a Hashem. Isso já me deixa feliz, agradeço, já fiz minha parte no mundo, na minha opinião. Se alguém começar a conversar com Hashem, falar, amar, temer de verdade. E quem quiser se aproximar do judaísmo, na minha opinião, está muito certo, porque a gente diz o que Hashem quer no mundo. O povo de Israel é Yashar El, é direto para Hashem. Assim que diz a palavra Israel, é direto para Hashem. Nós somos os escolhidos para essa responsabilidade difícil. E se queremos fazer isso, então a gente tem que. Eu quero vender o que eu tenho aqui no meu coração é que a pessoa tem que amar a Deus, abençoado seja. Amar Hashem. Amar, temer e seguir a Torá. Cada um conforme o que a Torá quer. Se a pessoa quer fazer mais do que isso, se uma pessoa que é hoje Bnei Noah quer se tornar um Bnei Israel, então ela tem que passar por uma conversão. Veja bem, quando a pessoa quer se converter, ela tem que entender que ela vai mudar, ela vai ter que ter novos hábitos, tem alahot, tem procedimentos. Por isso que a gente ensina o Shulchan Aruch, o resume, mais ou menos para a pessoa ter ideia de onde ela tem que chegar. Assim diz a Alahá, que a pessoa que se converter, ela tem que saber o que ela está querendo. Ela tem que entender que hoje ela anda na rua no Shabat, no sétimo dia, mas amanhã, se ela andar com um objeto que é mukse na mão, na rua, ela está cometendo transgressões. Então ela tem que saber se é isso que ela quer. Então, é isso que a pessoa tem que verificar. Se a pessoa de fato quer se tornar Bnei Israel. Então, a nossa experiência diz que quando a pessoa chega do Brasil, por exemplo, aqui em Israel, ela vai para Jerusalém e vai sentar com uns juízes, 3 pessoas ou uma só, não importa. Alguém vai começar a perguntar para ele o que ele quer, o que ele é. Ele não vai fazer muitas perguntas de alahá, não. Ele vai querer saber por que você escolheu judaísmo. Por quê? Caiu na cabeça, está na moda? Qual é a tua vontade? Se você quer realmente se tornar parte do Bnei Israel. Uma vez que a pessoa verificou isso, é o suficiente para ela, para se aceita, para fazer um curso agora. Aí ela vai começar a estudar com detalhes todas as alahotes que a gente está já antecipando um pouco. E aí ela vai fazer outra prova e vão resolver, os juízes vão resolver quem vai ser o judeu ou não. Portanto, minha opinião, volto a dizer em relação à pergunta, a pessoa não deve levar isso muito pesado. Leva a coisa, aceita que existe essa opinião. E ela pode ter a opinião dela também, mas veja bem, ela não pode dizer eu discordo, assim, que, veja bem, ela pode até discordar, mas não deve se preocupar, ela não deve esperar que tudo que ela acha que tem que ser feito, e o que ela não acha não tem que ser feito. Não é assim. Ela ainda vai deparar
normalmente a pessoa ainda vai deparar com muitas coisas que ela discorda. Muitas alahotas que você não concorda completamente. Eu acho melhor como o outro falou. Mas o outro falou, mas a alahá é diferente. Veja bem, tem muitas alahotas entre Beit Shammai e Beit Hillel. Por exemplo, Beit Shammai diz que quando vai fazer o Kiddush no Shabat, primeiro a gente fala a bênção do vinho, depois a gente faz a bênção da entrada do Shabat. Todo mundo faz isso. Essa é a alahá. Mas essa alahá é segundo Hillel. Beit Shammai não faz assim. O Shammai não fazia assim. Hoje todo Israel faz, mas ele discorda. Ele fala primeiro tem que fazer a bênção da chegada do Shabat, depois você faz a bênção do vinho. Pode ser até que você concorda com isso, ou eu concordo com isso. Mais interessante. Mas a alahá é como a Hillel. E a gente tem que fazer como Hillel. E quem fez como Shammai não fez nada. Portanto, gente, fico feliz que vocês esperam pelo Yaakov, mas o Yaakov não sabe essas alahot. Ele nem conhece, não conheço. Eu não estou por dentro. Eu rezo para que a gente possa transmitir um pouco do judaísmo nos nossos trabalhos, que a gente possa elevar bastante ao amor a Deus, agradecer a Deus. Todas as palestras a gente fala disso. Agradecer a Shem, amar, temer, ser boa pessoa, cumprir mais ou menos o que a gente acha bom, procurar o bem e não procurar o mal. Então, desejo tudo de bom para todos. Muito obrigado.